Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E o conteúdo hoje se destina para quem está estudando o nono ano. Qual que é o tema da aula de hoje? Bom, hoje a gente vai estudar sobre as propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Para começar, como que você definiria o que é matéria? Será que é uma definição fácil, uma definição simples? Só de pensar em definir, às vezes a gente até se enrola um pouco. Mas o que é matéria? É simples. Então, de maneira geral e científica, como que nós podemos definir o que é matéria? Bom, matéria é tudo aquilo, tudo que você puder pensar agora, que dentro, né, da nossa realidade possui um espaço, que ocupa um espaço e que tem massa. Então, em duas linhas você consegue definir matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço e tem massa. No entanto, as matérias elas vão ter propriedades. Algumas matérias têm propriedades que assemelham a outras matérias e tem matérias que têm propriedades que vão diferenciar. Então, as propriedades é o que diferenciam ou que iguala uma matéria. Vamos pensar num exemplo. Digamos que você aí na sua casa, você pode fazer com a ajuda de alguém ou até mesmo sozinho, porque é simples. Ou então pense junto comigo. Imagina que num recipiente você vai misturar duas matérias no mesmo estado físico. Por exemplo, a água e o óleo. Elas estão no mesmo estado físico, que é o líquido. Se você tentar misturar a água e o óleo, o que você acha que vai acontecer? Primeiro lugar, elas vão se posicionar de formas diferentes. O que acontece se você colocar primeiro a água e depois adicionar o óleo? O óleo vai ficar na parte de cima. O que a gente percebe também nessa mistura? Que a água e o óleo não se misturam. O que a gente já está observando ao imaginar isso? Propriedades da matéria. Só o fato da água, por exemplo, se posicionar embaixo e o óleo se posicionar em cima, nós já percebemos uma diferença de propriedades da matéria. Qual? A densidade. A forma como os corpos ou como a matéria se posiciona. Nesse caso, é diferente. A água se posiciona embaixo e o óleo fica em cima. O que a gente observa também? Uma outra propriedade da matéria chamada solubilidade, que é a característica de um corpo, de uma matéria, se dissolver quando ela entra em contato com outra. E a água e o óleo se dissolvem? Não. Então elas têm essas características diferenciais, ou seja, uma solubilidade. Então percebam, vai ter momentos em que as matérias, por mais que sejam diferentes, elas vão ter propriedades iguais e em outros momentos elas vão ter propriedades diferentes. De forma geral, a matéria ela possui propriedades gerais, ou seja, propriedades fundamentais que toda matéria que ocupa um espaço e tem massa tem, e tem propriedades específicas. É específico daquele tipo de matéria, é específico daquele exemplo. Qual que seriam, então, vamos começar pelas propriedades gerais? A primeira propriedade geral da matéria é que toda matéria ela passa por um princípio, ela obedece a um princípio chamado de inércia. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre inércia, mas será que você consegue conceituar? Então vamos aprender. O que é inércia? Inércia é uma característica da matéria que ela tende a quê? Toda matéria ela tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força seja aplicada para romper esse equilíbrio. Vamos pensar num exemplo para entender o que é a inércia? Imagina uma bola de sinuca em cima da mesa, em repouso. Ela vai continuar em repouso, a menos que uma força seja aplicada para que essa bola se movimente. A inércia foi quebrada no momento em que o movimento, né, teve início. Então, se nenhuma força fosse aplicada em cima daquela bola, ela se manteria o quê? Em repouso. Então, os corpos que estão em repouso, os corpos que estão em movimento, eles obedecem o princípio da inércia. O que faz algo se movimentar? Uma força aplicada. Então, se você entendeu isso, você já entendeu a primeira propriedade geral da matéria, que é a inércia.
Segunda propriedade, está notando? É a massa. O que é massa? Muita gente confunde massa com peso. Em termos gerais, olhando para o slide, a gente vai ver que massa, fisicamente, é uma grandeza e ela vai indicar a medida da inércia ou da resistência que um corpo tem em relação ao seu movimento acelerado. Para simplificar, a gente pode dizer que a massa é a quantidade de partículas que existe em uma matéria. Imagine a quantidade de partículas que existe no seu corpo. Aqui na Terra, por causa da gravidade, você vai ter um peso. Na Lua, o peso dos astronautas é outro, mas a sua massa é a mesma. Então esse exemplo deixa bem claro para a gente, dá para clarear a diferença entre massa e peso. Vai variar, por exemplo, o seu peso varia aqui na Terra em relação à Lua, por causa da gravidade, mas a sua massa não altera. A massa é uma grandeza e ela pode ser medida em quilograma, grama, tonelada. Essa é a massa, a quantidade de matéria que um corpo possui. Terceira característica, propriedade geral da matéria, volume. Toda matéria tem volume. E o que seria um volume? É um espaço que a matéria ocupa, independente do estado físico. Líquido, sólido, que a gente vai estudar hoje também, e gás. Gás também ocupa um volume. Digamos que você tem uma garrafa vazia e você pretende enchê-la com algum líquido. Para que você encha essa garrafa de líquido, o ar que está ali dentro tem que sair. Então, ar também tem volume. Nessa explicação, eu já, inclusive, trago para vocês a quarta propriedade geral da matéria, que é a impenetrabilidade. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso também. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é uma propriedade da matéria. Não tem como dois corpos estarem no mesmo espaço, ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Lembra do exemplo da garrafa? Você pega uma garrafa PET, por exemplo, e você vai encher. Ali dentro tem ar. À medida que você vai colocando o líquido, o ar vai saindo, porque não pode ocupar o mesmo espaço. É uma lei, né? É uma realidade, é uma propriedade geral da matéria. Vamos continuar, então? O quinto ponto, a quinta propriedade é a compressibilidade. O que é a compressibilidade? É uma característica da matéria que ela apresenta de diminuir o espaço que ela estava ocupando quando ela é submetida a uma força externa. Vamos pensar, por exemplo, numa seringa, essas que são usadas em funções hospitalares. Quando você tem uma seringa, por exemplo, que ela está ocupada por ar ou por água, e você aplica uma força naquele êmbolo, o que vai acontecer? O que tiver dentro da seringa vai ser comprimido. Isso é uma característica da matéria. Todas as matérias, elas têm essa característica de poderem ser comprimidas quando uma força é aplicada. E o que é a elasticidade? Já é uma característica da matéria em que ela tende a voltar à sua forma original quando ela é esticada ou quando ela é comprimida. Ao exemplo, por exemplo, bexigas. Se você aplica uma força, nesse caso com ar, o que vai acontecer? Ela pode tanto esticar quanto ser comprimida. Então é uma característica da matéria. A divisibilidade, o que é? É a capacidade que toda matéria tem de se dividir várias vezes sem, por exemplo, sofrer modificação na composição química. Então você pode quebrar várias vezes aquela matéria e a composição química dela não vai ser alterada. Você vai dividir, daí o nome divisibilidade. Algumas outras propriedades da matéria são específicas, algumas vão ter, outras não. Existe uma classificação chamada organoléptica, olha que nome, que são características de matérias que existem no nosso mundo e que têm a capacidade de fazer com que os nossos sentidos eles sejam aguçados. Por exemplo, tem matérias que têm a função de despertar o nosso paladar. Quando você, por exemplo, ingere alguma matéria que é composta por cloreto de sódio, você vai sentir um gosto salgado. Então ela despertou o seu paladar. Nem todas as matérias são assim. Uma outra
tipo de função organoléptica é, por exemplo, uma matéria que tem capacidade de fazer você ter a sua visão, por exemplo, ativada, que é fogos de artifício. Então, tem matérias que têm essa capacidade, a aurora boreal, por exemplo, de fazer com que a sua visão seja aguçada, que seja ativada em você. Um outro exemplo é do olfato, né? Existem matérias que liberam aromas, uma mexerica, dá até para imaginar o cheiro. Então, ela vai despertar o aroma. Tem também a do tato, uma toalha. Em contato com o seu rosto, você sente os poros, a questão áspera ou o quanto ela é macia. Então, essas são características da matéria organolépticas que vão em você despertar os seus sentidos. Existem matérias com propriedades funcionais. Como assim? São moléculas que se reúnem para desempenhar as mesmas funções. Para citar como exemplo, nós temos os ácidos, que geralmente, qual que é a característica de uma matéria ácida? Toda substância ácida, ela apresenta um sabor azedo quando ingerida. Além disso, ela também vai ser capaz de sofrer o processo de ionização, que é produzir íons, e assim por diante. Então, essas são características de matérias funcionais, propriedades funcionais. E para a gente finalizar, essa parte é a minha preferida, eu acho que vocês vão gostar também. São as propriedades físicas da matéria. Quantas vezes a gente já ouviu que, por exemplo, da água, ela pode estar no estado gasoso, líquido e sólido. E ela pode passar de um estado físico para o outro. Então, quando eu falo que algo a manteiga derreteu, por exemplo, ela mudou de estado físico. Então, o que é o estado físico? É o estado em que as moléculas da matéria se encontram, a forma como elas estão organizadas. Quanto mais próxima, pensa comigo, quanto mais próxima as moléculas que compõem uma matéria estão, você acha que ela está mais para o sólido, para o líquido ou para o gasoso? Imagina as moléculas tudo reunidas e elas vão formar uma matéria. Você acha que quanto mais reunida, ela vai estar em que forma física? Para quem disse sólido, acertou. Como que eu faço para uma substância sair da condição sólida para a condição líquida? Eu tenho que aumentar a temperatura. Você tirou a manteiga da geladeira e quer que ela derreta. O que você vai fazer? Aumentar a temperatura. Tem um nome para esse processo? Tem. E o nome é fusão. O gelo que derrete, fusão. E se esse líquido continuar aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai evaporar. Como que é o nome do processo? Vaporização. Então tem nome para tudo. Tem como o gás se tornar líquido? Tem. É o que acontece com as chuvas, por exemplo, na precipitação. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Como que se chama esse processo? Liquefação. E tem como o líquido passar para o sólido? Claro que tem. Quando você faz gelo em casa, por exemplo, o líquido, pela diminuição da temperatura, ele vai passar pelo estado sólido por um processo de solidificação. Dá para passar do sólido direto para o gasoso? Também. Vai ser chamado de sublimação. E se o gás, por exemplo, passar direto para o estado sólido, como que se chama esse processo? Sublimação. Né? Você pode voltar quantas vezes quiser, esse material vai estar disponível para você estudar. Vejam todo esse ciclo para fixar. E para ajudar vocês agora, a gente tem esse mapa mental muito bom. Você pode dar pausa, o bom do material é isso. E você pode olhar todo esse mapa que vai te orientar. Esse mapa te dá uma visão geral de tudo aquilo que a gente estudou. E nem preciso repetir, porque você olhando, eu tenho certeza que já vai estar bem fixado. Vamos para as atividades? Bom, primeira pergunta. Qual que é a definição de matéria? Em 2 linhas você mata isso. Lembra do começo? Matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço e possui massa. Muito simples, né? É claro que a gente pode falar muitas outras coisas, mas em linhas gerais, essa é a definição de matéria. Olha essa outra. De uma forma geral, as propriedades da matéria estão divididas em 2 grupos. Quais são esses grupos? Tempinho. Para quem falou as propriedades gerais e propriedades específicas, acertou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Retornem ao material todas as vezes que necessário, como eu disse, vai estar disponível para vocês. E a gente agradece até uma próxima aula de ciências. Obrigado.